Quem ouve a voz do bom pastor entra pela porta certa e vive de modo pleno. Jesus fala de si mesmo no texto que nós lemos hoje no Evangelho como sendo o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, cuja voz elas reconhecem. Ele também se compara à porta, que dá a entrada para o aprisco, para o reino de Deus, o Pai. Antes desse texto, Jesus havia curado um cego de nascença. Talvez vocês se lembrem da história que está registrada em João no capítulo 9. Os discípulos veem um homem que havia nascido cego, e eles perguntam: Senhor, por que ele nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele, dos pecados dos pais dele? E Jesus mostra que não se tratava disso, e essa não era a pergunta certa. Ele nasceu cego para que, através dele, seja vista a glória de Deus. Jesus cura o homem cego, e a partir disso a notícia se espalha, e ele é levado então até aos fariseus e aos líderes religiosos. As pessoas, ao invés de acolherem com alegria o milagre que havia acontecido, passam a recriminar aquele homem, primeiro tentando desqualificar sua palavra, dizendo que ele estava mentindo, depois chamam os próprios pais dele para pressionarem, para verem se eles voltavam atrás e não espalhavam a notícia, e todo aquele clima de alegria vai se tornando um clima de medo e um clima até de humilhação. E aí Jesus diz as palavras que nós lemos em João no capítulo 10. Jesus aqui está dando uma mensagem que para nós é consolo, mas uma mensagem que para os líderes religiosos daquela época era de repreensão. Porque eles, que deviam ser pastores do povo de Deus e cuidar das pessoas, estavam muito mais interessados em manter o seu poder, manter as suas riquezas, manter o seu domínio sobre as pessoas. E por isso Jesus os chama de ladrões, de salteadores, como pessoas que pularam o muro, ao invés de serem de fato chamados por Deus para pastorear o seu povo. Hoje em dia a gente também lida com isso, não é? Há sempre bons pastores e falsos pastores. É claro que mesmo os bons pastores, aqueles que a gente considera dedicados ao trabalho, também são falhos. Do ponto de vista da justiça de Deus, também são pecadores e maus, como todos nós somos. Mas se reconhecem que foram chamados por Deus, eles são capacitados, são perdoados, são usados por Deus para cuidar das ovelhas. No entanto, sempre houve ao longo da história da humanidade, e hoje parece que se multiplicam ainda mais, os pastores que ao invés de cuidar das ovelhas, se alimentam das ovelhas. Ao invés de cuidar, repulsam, magoam, ferem na alma e às vezes no próprio corpo com abusos sem fim, extorquindo dinheiro, aliciando pessoas, lidando com elas como se elas fossem massas de manobra para conseguir os benefícios que querem conseguir. Está cheio por aí de lobos em pele de pastores. A gente se vê num mundo assim, cheio de múltiplas vozes, e um mundo em que é difícil identificar quais são as vozes que precisamos e que devemos ouvir. Por isso, o texto que nós lemos hoje também é um chamado ao discernimento, a identificarmos e ouvirmos, no meio de tantas vozes, a voz do bom pastor Jesus. Em um mundo que é muito ruidoso de múltiplas vozes, pode ser que muitas pessoas estejam cansadas de ouvir tantas propostas que não dão real segurança. Em um mundo de múltiplas vozes, muitas pessoas também estão magoadas por terem sido feridas no passado, por terem sido manipuladas na sua consciência no passado. E o nosso desafio é apontar de novo para a voz suave do bom pastor Jesus. Não é a voz do grito, não é a voz da imposição pela força, não é a voz da repulsa a quem precisa ser curado, mas é a voz de acolhimento, de amor, de ponderação, de temperança. É assim que a voz de Jesus se apresenta a nós na sua palavra, e é assim que nós queremos proclamar, ainda que para isso possamos continuar a ser um pequenino rebanho,
estamos nas mãos de Deus, o Senhor. Não precisamos adequar as nossas vozes ao que o mundo apregoa e ao que as pessoas estão procurando por aí. Precisamos continuar seguindo a voz do bom pastor Jesus. Quanto a buscar as outras pessoas, nós também precisamos ter o mesmo amor que Jesus tinha por elas. Afinal de contas, como diz o apóstolo Pedro no texto que nós lemos hoje, vocês eram como ovelhas que se haviam perdido pelo caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Nós precisamos reconhecer o quanto já fomos perdidos e o quanto Ele nos achou e nos resgatou por seu amor, para que também tenhamos boa vontade para tantos que Ele ainda quer resgatar. E para que, ao invés de interrogar minuciosamente a sua vida como se eles devessem merecer um lugar entre nós, possamos primeiramente acolher, amar e aí, com esse amor, ajudar na transformação que cada uma das pessoas precisa na sua vida. Jesus se coloca, além de como bom pastor, como a porta aberta, porta que quer acolher, pela qual as pessoas podem entrar e chegar ao aprisco do Pai. Mas também uma porta que deixa sair e voltar. É interessante isso. Jesus não limita o movimento. Ele não está dizendo, venham para cá e fiquem aqui dentro a semana inteira, não saiam daqui, todos os dias estejam somente aqui para que vocês se isolem do mundo e assim vençam. Não. Ele está dizendo, venham, se alimentem e vão de novo para o mundo, para que onde vocês estão, na sua vocação, no seu trabalho, onde estudam, onde se movimentam com as pessoas, vocês também possam ser instrumentos do meu amor. E o interessante é que aparece nessa metáfora ali da porta também uma outra figura de um porteiro, né, que deixa entrar. E é interessante porque algumas pessoas, alguns comentaristas bíblicos veem aqui já uma menção que os discípulos não entenderam também na hora, de Jesus ao próprio Espírito Santo. Não dá para saber ao certo se essa interpretação é a mais exata, mas é interessante pensar nisso também. Quem é que nos fez entrar pela porta que é Cristo e chegar ao aprisco do Pai? O Espírito Santo, que nos chamou pelo Evangelho, nos iluminou com seus dons, nos santificou, nos congregou numa única santa igreja cristã que está espalhada por todo o mundo. Isso é bonito de ver. Deus Pai, Filho e Espírito Santo agindo em amor a nós, nos acolhendo nesse amor. E nos acolhendo para quê? Simplesmente para que eu me sinta seguro, para que eu deite no seu colo e fique ali esplendidamente para todo sempre? Para que eu aqui no mundo haja também como instrumento de amor e de acolhimento. E isso nós vimos na leitura que foi colocada junto com essas leituras de Atos dos Apóstolos, como viviam os primeiros cristãos, compartilhando tudo o que tinham, acolhendo uns aos outros, partindo o pão e assim celebrando a vida que há no corpo e sangue de Cristo. E aí compartilhando uns com os outros a boa nova de que Jesus acolhe, de que Ele reorienta, de que Ele dá nova segurança e de que Ele provê um caminho que leva à vida eterna. É para isso que nós estamos aqui. Cada ovelha que foi resgatada, que foi ou está sendo curada das suas feridas, está sendo preparada como alguém que, ao sair de novo para as pastagens desse mundo, vai acolher outras pessoas. Ainda que às vezes passe por vales escuros como a morte, mas vai ter a companhia de Deus para ali encontrar outros, acolher e amparar outros, ouvir e dar palavras de consolo a quem precisa. Assim Deus age conosco, acolhendo, curando, nos fazendo mover em seu amor e nos utilizando como instrumentos para que esse mesmo amor chegue também a outras pessoas. Quem ouve a voz do bom pastor entra pela porta certa e vive de modo pleno. Viver de modo pleno confiando no perdão de Deus, não buscando outras fugas ou tentativas de segurança por aí, vivendo de modo pleno também indo ao encontro de pessoas que precisem desse mesmo amor e dessa mesma segurança. Se há, é verdade, muitas vozes erradas por aí, se há, é verdade, maus pastores por aí, não deixemos que isso nos desanime. Confiemos no bom pastor que é Cristo Jesus e sejamos nós também instrumentos do seu amor para muita gente que anda ferida, magoada e perdida por aí.
Que nós possamos ser assim, que a nossa igreja possa ser lugar de acolhida e alimento e que a gente siga junto naquilo para o qual fomos chamados por Cristo Jesus. Amém.